Mas hoje a gente quer explorar uma vertente um pouquinho além, né? Que é justamente esse sofrimento após o diagnóstico. E existe um modelo dentro do luto, tá? Então, é um modelo desenvolvido por uma pesquisadora que chama Kubler-Ross. E ela estudava pessoas que estavam próximas à morte, né? E aí depois a gente pensa muito no enfrentamento das famílias após esse luto. E aí ela tem um modelo, até tem uma cola aqui para não esquecer de nenhuma fase. Ela fala de algumas fases diferentes frente ao recebimento dessa notícia. E elas são variáveis em relação ao tempo, em relação à ordem, em relação à vivência. Então, às vezes, cada membro da família vai estar num momento de sofrimento desses estágios. Mas eu vou falar os estágios aqui para você falar um pouquinho se você passou por algum deles. Sim. E como que foi isso, né? Então, ela fala da fase de negação, né? Que é aquela em que a gente... trazendo para o nosso universo, né? Tem muito aquela coisa de não acreditar no diagnóstico ou não aceitar o diagnóstico, né? Nem não acreditar, e às vezes isso é até subconsciente. Uhum. Tem a fase da raiva, por que eu, por que minha filha, por que minha família. Tem a fase da depressão, né? Então, o meu mundo perdeu a cor, o sofrimento é muito grande, eu não consigo sair, não vejo saída. Tem a fase da barganha, que é aquela fase assim, se eu fizer tudo certinho pelo meu filho, ou pelas terapias, ou o que for, vai curar, isso vai passar. Até que se chega, então, na última fase, que é a fase realmente da aceitação. Eu estou propondo o modelo de luto para a gente falar um pouco sobre essas fases de sofrimento, justamente porque, tá bom, ninguém morreu neste momento do diagnóstico, mas a gente tem sim um luto por aquele filho que é idealizado assim que você tem a notícia de que, né, a família está gestante. Sim. Existe, né, assim, expectativas que são criadas, uma idealização. Então, aquele filho idealizado, ele realmente não existe mais. Então, essas fases de sofrimento até a aceitação do filho real, Uhum. elas são muito delicadas. Sim. E aí eu queria saber de você. Você passou por alguma dessas fases? Como foi a sua experiência? Passar por alguma dessas fases, eu acredito que não tive essas fases específicas, assim, que você citou. Mas o meu grande medo era a questão de como que eu vou cuidar dela. Não questionei a Deus, não fiquei com raiva, não neguei, não fiquei envergonhada, nada disso. A minha única questão foi: como que eu vou cuidar? Meu Deus, como que eu vou fazer daqui pra frente? O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? Ela nasceu com diagnóstico de síndrome de Down, 5 dias depois, cardiopata. Tipo, como que eu vou cuidar? O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? As pessoas vão olhar pra ela como? Ela é síndrome de Down e negra. Que é diferente, a gente vê um síndrome de Down, assim, negro, né? Então, essa foi a minha questão. Foi um medo de como que eu tinha que cuidar. Porque eu sabia que era muito sensível, né? O cuidado, tudo. Eu sabia que teria que ter terapias, mas eu não sabia que eram tão intensas. Não tinha noção de como seria. Eu sabia que tinha que ter terapias, mas eu não sabia que seriam da forma que foi. Não sabia que eles eram hipotônicos, não sabia nada disso. Então, essa questão me assustou um pouco, né, da intensidade das terapias. Mas a questão do diagnóstico, assim, logo quando eu soube, foi mesmo a questão do medo de como cuidar. É uma insegurança quanto ao futuro. Isso, quanto ao futuro. Como que veriam ela, não senti vergonha, não senti raiva, não questionei a Deus.
Simplesmente eu soube do diagnóstico e fiquei me perguntando, mas como isso aconteceu? Porque como não deu em nenhum exame? Não perguntei o porquê comigo também. Não perguntei, eu simplesmente tive somente esses questionamentos comigo mesmo, mas assim, a insegurança e a questão de por que não deu no resultado do exame? Por que eu não soube antes? E o Renata, é interessante ver você falar, porque a impressão que a gente tem, né, Ju, é que ela conseguiu pular essas fases. E é muito difícil. Eu e a Elo, a gente pode falar isso com propriedade, porque quando a gente recebe o diagnóstico, por exemplo, eu sempre fui muito moleca, né? As pessoas falam até hoje. Então, quando eu fiquei grávida, eu pensava já, poxa, jogar futebol, comprar bicicleta, é exatamente aquele filho projetado na nossa mente. Aí, quando vem o diagnóstico, você fala... Mesmo que você não saiba qual vai ser a funcionalidade dessa criança, mas você já pensa assim... E agora o futebol? E agora a bicicleta? Então, a maioria das mães, das famílias, passam por essas fases do luto mesmo, sofrem mesmo. E aí, é legal que você... de uma certa forma, eu imagino que não foi fácil para você, mas ver... Você conseguiu passar direto para o que a gente chama de uma fase de aceitação, né? Eu cheguei e eu demorei muito para chegar nessa fase de aceitação. Mas quando eu cheguei foi libertador, né? Porque você poder olhar e falar bem assim, tá aqui. Foi o que você fez de cara, tá aqui. O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Exatamente. Estar aqui, a situação é essa, a realidade é essa, e eu vou caminhar assim. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Da forma que tiver que se desenvolver, vai se desenvolver. É o que a gente chama de fase da aceitação. E é muito legal que você tenha conseguido, em pouco tempo, pular para essa fase.